Bom, estamos aqui com mais uma entrevista da felicidade, que eu estou soltando aí uma por semana, falando de felicidade na educação, felicidade na vida, felicidade no trabalho, que é o que eu mais gosto. E hoje aqui com a minha amiga Luciete, que eu conheci aí virtualmente em diversas ações, compartilhamento de conteúdo, e ela tem uma ação aqui hoje para contar para a gente que vale muito a pena, um case de verdade que a gente consegue até replicar. Espero que seja útil para todos. Luciete, obrigado por participar. Fala um pouco de você, quem é você, onde você trabalha, um pouquinho aí da sua história. Tá. Muito obrigada pelo convite, né? Olá a todos, né? Todos aqui no YouTube. Que bom participar disso aqui, contar a respeito de felicidade e felicidade no trabalho, que é o que a gente tanto gosta. Conheci o Marcelo no Instagram, né? Foi uma das referências também de felicidade no trabalho, porque já era um assunto que eu estava muito interessada e estudando, inclusive, e foi bem legal encontrar alguém que falasse a mesma língua e que tivesse a mesma intenção positiva. Como eu falei, eu sou Luciete Araújo e eu faço treinamento profissional de jovens e adolescentes. E por trabalhar com esse público de jovem e adolescente, eu queria oferecer algo a mais, né? Eu queria dar mais. E por também buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu conheci a psicologia positiva e aí foi assim a paixão à primeira vista, porque eu comecei a ter esse desenvolvimento pessoal, né, autoconhecimento e ter o estudo sobre a felicidade. E aí não tem jeito, né? Contagia mesmo, a gente quer ser feliz e fazer todo mundo ao redor feliz. Então foi esse o meu contato com a felicidade no trabalho, né? A gente pode ser feliz em qualquer ambiente, desde que você saiba o que você está fazendo, tenha o seu senso de propósito, né? E foi, assim, muito enriquecedor fazer esse MBA em Psicologia Positiva, porque eu realmente consegui desenvolver um bom trabalho comigo mesmo, né? Porque os meus alunos sempre falavam isso. Você mudou, que bom. E também colocar em prática onde a gente está, onde a gente atua, onde a gente vive. Então, é uma experiência muito boa. Ah, É legal. E você isso. fez, até você começou já a falar dos seus primeiros contatos com a felicidade, né? Porque eu também entrei eu comecei meio como work-life balance, aquele negócio do equilíbrio, vida profissional pessoal, e um dia eu li um Uhum. artigo sobre psicologia positiva de uma colega lá de onde eu trabalho, e foi ali o start. Eu falei, cara, isso aqui tem tudo a ver, eu acredito muito nisso, né? E foi o start para mim. Eu comecei a pesquisar cursos na internet, tudo. E você estudou, você fez esse MBA, você falou, ou pós-graduação? MBA, né? Isso, eu fiz o MBA em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva. Na verdade, eu queria para mim, né, a princípio. Falei, gente, se eu estou buscando para mim, tem mais gente buscando. E como eu falei, esse público que é adolescente, não sei direito onde é que é o meu lugar, falei, vou me ajudar e ajudo eles também. E eu fiz essa pós-graduação, foram 18 meses, né, eu já concluí, e foi excepcional. É realmente um divisor de águas, né? Porque a gente aprende, eu digo que o autoconhecimento é muito libertador, né? Faz você se conhecer melhor, você se enxerga melhor, você passa a se gostar mais e também a gostar mais do outro, porque você começa a perceber o outro, que você se Verdade. reconhece e reconhece o outro, E você né? fez Então é onde maravilhoso. onde você fez Eu, eu fiz essa pós no IPOG. Impogni? É de IPOG, Goiás aí, não? IPOG. Ah, Ele tem no Brasil inteiro já. que É legal. Instituto de Pós-Graduação. E é uma instituição muito boa. Vou fazer aqui o jabá para eles. Depois eu deixo até a dica, porque É, é legal deixar a mas, dica quem quer estudar mais, né? E você falou um sim, é negócio muito legal, né, excelente. Lu? Que é assim, quando parte da gente, quando a gente experimenta aquilo, não vira uma teoria, né? Vira um testemunho. Então, É, poxa, isso aqui eu vira fiz na minha prática. vida e funcionou. Eu Uhum, fui atrás disso, eu implantei isso na minha vida, né? E funcionou. Então, eu acho que aí você tem um projeto, você tem um testemunho mesmo, um case sim, fundamentado na tua própria pele, né? E porque aí você você quer começou, compartilhar. exato. Conta Sim. bastante pra gente das ações, como que elas surgiram até chegar
do amado, que para mim é o case dos cases esse daí. Então, a gente reconhecendo essa necessidade de bem-estar, né, de se sentir bem, e o trabalho é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Às vezes a gente passa 8 horas, 10 horas, dependendo da atividade, no ambiente de trabalho, e aqueles colegas de trabalho passam a ser a sua família. E aí a gente precisa cultivar bons relacionamentos, né? E é claro que todo ambiente de trabalho você vai lidar com pessoas diferentes, com visão de mundo diferente, com valores diferentes, são princípios diferentes, tem o choque. Então, eu pensei o seguinte, a gente precisa amenizar isso daqui. Então, algumas ações que eu achava que era interessante, eu fui fazendo no trabalho. Por exemplo, dia de segunda e terça, eu trabalhava em outra cidade, mas na sexta-feira eu já deixava um bilhetinho com uma balinha, com um chocolate para uma colega colocar na mesa de cada colaborador, para que eles tivessem um bom dia, uma boa semana. Então, sempre tinha umas mensagenzinhas assim. Tem um calendário da felicidade do mês, então todo início de mês eu imprimia esse calendário e deixava na mesa dos colegas, então sempre fazendo alguma ação assim. Ou pegava um post-it. Eu sei que eu sempre deixava alguma coisa para eles na segunda-feira, porque eu só retornava lá na quarta. Mas eu queria deixar uma mensagem. Aí comecei a fazer pelo WhatsApp também, nos grupos que a gente tinha. E o interessante é que algumas pessoas começaram a replicar a mesma coisa. Olha que maravilha. Aí colocavam assim, sextou, e colocavam um post-itzinho na mesa do colega, e as pessoas foram abraçando aquilo, né? Aquelas iniciativas, né? As pequenas iniciativas. E a gente foi se aproximando mais. Porque não tem como eu falei no início, vai ter comportamentos tóxicos. Quem nunca teve? A gente mesmo já teve alguns comportamentos que são tóxicos. As pessoas às vezes não estão no dia bom, e aí ela externa. E aí a gente começou a fazer essas ações que foram bem positivas, né? Bem produtivas mesmo. E todo mundo queria compartilhar alguma coisa nesse momento. Eu mesmo já fui um chatão, meu. Até eu estava conversando com uma colega de trabalho essas semanas aí. Eu falei, nossa, como é que vocês me aguentavam, assim? Porque eu estava muito chato, mas eu estava num momento ruim, estava num momento duro, que eu não estava encontrando a felicidade, né? Depois que eu falei, poxa, é por aqui o caminho, as coisas fizeram sentido e aí eu me tornei, você vê, um projeto paralelo ao meu trabalho, mas me tornei muito melhor no meu próprio trabalho, que tem pouco a ver com isso tudo, né? Aí Porque depois... afeta tudo, né? Afeta tudo. Afeta tudo. E aí depois dessas primeiras ações, dos bilhetinhos e tal, como é que foi? A gente teve a gente estava se sentindo, talvez não era nem nada real, mas a gente estava sentindo uma pressão muito grande no trabalho, né? E aí o que estava acontecendo? Essa pressão, ela estava gerando uma competitividade que era ruim, né? Porque é um ambiente, por exemplo, o meu ambiente é pedagógico, tem que ter trabalho em equipe. Não dá para você competir com um igual. A gente tinha que ter o mesmo propósito. E aí um dia, a gente conversando lá na mesa, a gente chegava mais cedo para tomar café juntos, a gente já tinha assim um elo. Teve uma situação que foi exposta e a gente chegou à conclusão de que a gente tinha que usar a inteligência emocional, desenvolver a inteligência emocional. E que a gente ia cuidar uns dos outros. Foi exatamente esse termo que nós usamos. Nós vamos usar a inteligência emocional e cuidar uns dos outros. E foi aí, então, que nasceu a ideia do Amado da Semana, que era uma dinâmica que a gente já conhecia, a gente já fazia em um outro segmento, fazia isso na igreja, inclusive. A gente falou, vamos fazer o seguinte, a gente cuida uns dos outros, a gente vai ser um pelo outro, porque assim a gente vai desenvolver empatia, vai olhar o lado do outro. Todo mundo tinha uma demanda muito grande de trabalho, todo mundo tinha muitas dificuldades, além das do trabalho, as da vida, né? Fora dali. Então a gente fez assim. E a gente, nesse dia, a gente falou assim, então vamos fazer e vai funcionar assim.
bem sem saber para onde ia mesmo, como é que ia É funcionar, agile mesmo. Vamos se tentando ia e acertando, colar, errando e acertando. se vai dar certo, se não vai. A gente pegou e escolheu uma pessoa nesse primeiro momento. Não, na verdade, a gente sorteou, colocou o nome de todo mundo lá na mesa, um papelzinho, tipo amigo oculto, amigo secreto mesmo, e sorteou uma pessoa. Aí a gente falou assim, olha, vai ser muito bom, porque a gente está reparando que essa pessoa está um pouco triste, né? Tem alguma coisa acontecendo, então a gente vai amar essa pessoa. Aí nós fizemos um avatar dessa pessoa que parecesse com ela, colocamos lá num quadro branco que a gente tinha, a princípio foi só assim, escrevemos lá amado da semana, colocamos esse avatar e durante a semana a gente foi colocando os elogios para essa pessoa, né? De tudo que a gente reconhecia nela, como que a gente a enxergava, né? E cada dia uma pessoa ia lá e colocava um elogio e dava presentinhos. A princípio era assim, um chocolate, uma balinha, um bombom, um bilhetinho. Foi só isso. E foi muito interessante que alguém falou assim, ih, isso não vai dar certo. Essa pessoa nem de abraço gosta. Olha. Porque a gente grudou, né? Eu adoro abraço. Aí eu fui lá, e podia, né, nessa época. Fui lá, abracei, apertada a pessoa. E aí falaram isso para mim. Não vai dar certo esse negócio. E aí eu falei, poxa, né? Fiquei triste. Como assim não vai dar certo? Isso aqui é tão legal. E nos primeiros amados, eu tinha esse gaguejei aqui, um incentivo mesmo. Eu ia no WhatsApp do colega à noite e falava assim, olha, o fulano é amado, põe um bilhetinho, põe alguma coisinha para ele lá. E aí a coisa começou a girar. E aí todo mundo começou a gostar e o negócio andou, foi sensacional. Essa peça-chave que você atuou aí, que é a influenciadora, né? Eu sempre eu vejo É, alguns cases assim e normalmente a gente busca o líder, né, para ser o influenciador, porque fala, pô, se o líder fizer, os liderados seguem o exemplo. Mas se a gente depender do líder, também eu identifiquei em algumas pesquisas que o maior bloqueio é o líder não estar engajado, ou não estar uhum, motivado, ou não ser a prioridade dele, até porque ele é cobrado por muitas coisas, uhum. e às vezes ele não olha para esse lado mais humano, ou não tem até um skill para isso. Mas os influenciadores que nem você foi são tão importantes quanto o líder. Às vezes uma pessoa do time consegue movimentar o time inteiro numa ação mais até do que a liderança. Nem sei se você era líder É. das pessoas ou se eram pares, mas a coisa funciona muito bem assim. Não, nós éramos pares e realmente começou nos pares. A gente não tinha noção de como seria, né? Se a gente ia, se realmente se ia emplacar. A Uhum. questão é que a primeira pessoa a ser amada, ela validou muito aquela experiência, né? No final da semana, ela chamou a equipe toda, agradeceu, falou que ela realmente estava precisando daquele carinho e se sentiu realmente amada. E Uhum. aí despertou nos outros a importância de fazer aquilo. E foi muito interessante porque alguns comportamentos que eu considerava tóxicos foram melhorando, inclusive Ai, que meu, legal. né? Não estou dizendo que eu não tinha esse tipo de comportamento. Existem as pessoas que a gente tem mais afinidade no trabalho e tem aquelas Sim. que a gente não tem, e aí também não tem esse olhar, às vezes não tem esse olhar de empatia. Mas o que foi acontecendo durante esse processo, ele durou mais ou menos uns 5 meses, foi de agosto a dezembro, que a gente amou a última pessoa, Ah, e foi o desenvolvimento disso foi muito lindo. Porque a gente assumia, eu e algumas outras pessoas que adoraram a história e falou, nossa, isso aqui é muito legal, vamos levar, mesmo algumas pessoas não acreditando, a gente sorteava o próximo, né? Que era surpresa para todo mundo sabia que um dia seria amado. uhum. Mas a gente resolveu fazer surpresa, porque quando eles chegassem na segunda-feira tinha aquela coisa especial. Então, nós fizemos esses sorteios e a gente mesmo fazia um painel para eles. E, como eu falei no começo, era muito simples o nosso painel, era assim, muito sem graça até.
né? A gente queria colocar a fotinha. Mas aí começou a acontecer o seguinte, a pessoa que foi amada, ela se sentiu tão amada que ela quis retribuir. Ela falou assim, não, o próximo painel é meu, eu que Que quero legal. fazer, porque eu me senti tão amada que eu quero colocar amor para outra pessoa saber que é tão importante. E aí essa pessoa descobriu a cor que a colega gostava, né? Se tinha uma personagem de alguma coisa que ela gostava e montou um painel à cara dessa pessoa, levou presente, escreveu poesia. E aí todo mundo despertou e falou assim, uau, isso aqui é muito bom. Uhum. E a gente começou a todo mundo participar com mais intensidade, sabe? Com mais amor mesmo, essa é a palavra. Então a gente chegava lá e era assim, era surpreendente o que a gente encontrava. E nem a gente, nem eu que era organizadora sabia mais quem era o próximo e quem ia organizar esse painel, né? Porque todo mundo comprou a história. E ele era um Todo mundo. painel com mensagens das pessoas sobre o amado da semana, né? O amado Sim, da semana. E aí tinha o quê? Os presentinhos, tinha um negócio assim também, né? tinha, além de colocar nesse painel as competências, as qualidades que a gente enxergava nessa pessoa, né, cada um falava assim, olha, você tem a liberdade de acrescentar nesse painel. Fazia uma coisa, colocava foto do colaborador, foto com a família, né, coisa que emocionasse mesmo. E a gente começou a dar presente. No início era só um bilhetinho, um bombonzinho, a gente começou a levar presente para essas pessoas e com recado. Então a gente fez uma caixinha para o amado e Uhum. dentro dessa caixinha a gente colocava os presentes. Mas assim, tinha dias que a mesa ficava cheia, repleta de coisas, sabe? Todo mundo levava um mimo, alguma coisa simples, né, para que aquela pessoa se sentisse importante. Ah, E que assim, legal. foi um, como é que fala? Um efeito dominó, sabe? E todo mundo começou a participar muito. E quem recebia, quem era o amado, na outra semana, levava um mimozinho para todo mundo, porque ele queria retribuir. E aí o que aconteceu? A gente se tornou mais empático. É isso que eu ia perguntar. O que mudou com a ação, né? Acho que isso Uhum, é bem legal. Poxa, a ação por si só pela reação da pessoa já valeria uhum. cada minuto. Eu vou falar cada minuto investido, porque o investimento financeiro é quase nada. É Eu verdade. sempre Não era porque todo mundo reforço. participou. Todo mundo trazia, sei lá, R$ 5, R$ 10 ali. Se fosse dar um presente grande, ia ser algo tão pequeno. E aí você fala, poxa, mas semanalmente, mas R$ 5 por semana. Você comprar um Era bombom, muito R$ 10, uma caixa pouco. de bombom, muito pouco, mas é muito amor sendo compartilhado. E aí a pergunta que eu Sim. ia fazer é, poxa, como é que você vê que mudou a vida da pessoa ou e das pessoas do ambiente, né? Aham. Eu queria muito mensurar, além de experimentar, de viver ali e de sentir que a gente estava mais empático, e foi tão interessante que a gente conseguiu ver e perceber quando o outro estava triste. Aí a gente chegava com uma mensagem, ou sentava para conversar, ou dava um abraço, sabe? Já teve dias que eu estava assim estressadíssima e alguém chegou para mim e falou assim: Deixa eu te dar um abraço. Eu falei: Por favor, vai Por resolver favor. muito. Me abraça, que eu estou precisando. Então, essas coisas elas foram acontecendo e amenizando o ambiente. Continuou a pressão que a gente tinha antes? Continuou. O que mudou foi o nosso comportamento com o outro, principalmente, diante daquela pressão. Né? E como eu queria mensurar mesmo, eu fiz um questionário no Google, né? Aquele Google Forms, e Aham. pedi para todo mundo responder para mim, depois que ele foi amado, o que ele sentiu. Eu coloquei algumas perguntas, né, direcionadas, para ver se ele se sentiu feliz, triste, constrangido, alegre, amado, com raiva, né? Se amenizou a tensão, se ele se sentiu mais engajado, e aí eu consegui medir. Uhum. Aumentou o engajamento, aumentou a empatia, a admiração pelo colega, o respeito pelo colega. Então, o ambiente ficou gostoso. E quando a gente percebia, igual eu falei, tá triste, vamos resolver esse problema.
E eu tive um relato, como eu não via a reação das pessoas, porque eu não ficava na segunda-feira, né? Alguém falou assim, olha, você tem que entrevistar o fulano de tal, porque a reação dele foi tão incrível que você precisa saber. Aí eu falei, senta aqui, me conta como é que foi ser amado. E ele era uma pessoa que trabalhava nos serviços gerais. Aí ele falou assim, olha, eu vou chorar, tá? Para começar, eu vou chorar mesmo, porque eu sou chorona. Só de Nada. contar, eu já tô aqui com o olho cheio de lágrimas. O amor é Ele falou demais. assim, Eu também tô mariando aqui. Ele falou, para começar, eu me senti amado desde o dia que eu entrei aqui, porque como eu trabalho com serviços gerais, tem lugares que a gente não pode nem falar bom dia, porque é uma ofensa. Aí eu já travei, eu falei, meu Deus, ainda Acabou, existe né? isso, Acaba com a gente. né? Aí ele falou assim, a emoção que eu senti quando eu cheguei aqui e vi o meu nome, né, o meu painel aqui, foi a emoção de ter tido um filho. Foi a Meu mesma coisa Deus. que eu senti quando eu tive meu filho. Eu falei, nossa, que eu não estava preparada para ouvir isso tudo, eu acho. Eu comecei a chorar, eu falei, nossa, isso é muito forte. Eu me senti amada, eu me senti pertencente. Ele falou assim, eu faço parte daqui, eu faço parte de vocês. Então, ele não usou essa palavra pertencente, né? Mas ele se sentiu parte da equipe. Que todo mundo tratava ele da mesma forma. Né? E a gente conseguiu contemplar todo mundo. Todas Ah, as pessoas foram amadas, todas as pessoas receberam presente, todas as pessoas se engajaram, né, de alguma forma, retribuíram, fizeram um painelzinho. Eu desenvolvi isso também nas minhas turmas, né, em algumas, e mesmo sabendo que um dia eu seria amada, e que eu falei, já sei como é, não vou sentir tanto assim, é. foi tão incrível. E eu vou chorar agora eu vou chorar de verdade. Eu Ah, tava em outra faz assim, ó. cidade, É. né? Respira fundo. Eu estava em outra cidade, eu falei, não vai nem ter graça, porque eu só volto para cá na quarta-feira, eu vou ser amada só metade da semana, não vai dar certo isso. E eu cheguei na segunda-feira lá na outra cidade, e quando foi à tarde, alguém levou um buquê de rosas lá nesse endereço. E falou assim, eu queria falar com a Luciete. Eu falei, sou eu. Ela Eita, falou já vou assim, chorar. para você. Eu falei, deve ter algum engano. Eu nem moro aqui. Será que é para mim? Eu não moro aqui, eu não sou daqui. Aí a pessoa falou assim, você é a Luciete? Eu falei, sou eu. Falou assim, então é para você. Aí eu sou chorona, eu falei, eu vou chorar. Ela falou assim, chora agora não. Chora só depois que você lê o cartão. Eu falei, nossa, eu vou ler esse cartão, né? E tava escrito assim, decorei, tá? Você encheu as nossas vidas de amor, engasguei. E nós queremos retribuir, já que você é a amada da semana. Aí, Eita. falei, o que é isso, gente? Muito emocionante. Eu tremia, eu perdi a reação, né? Eu falava assim, e agora? O que eu faço? Eu volto para minha sala de aula com um buquê de flores e foram os colegas de trabalho que tinham feito para mim. Quando eu entrei na sala, na minha turma, eles tinham escrito no quadro, vou chorar de novo, você é a amada da semana, porque eu fazia isso com eles toda semana. E eles colocaram assim, tô chorando, você tá vendo, né? Tô vendo aí. Nossa vez de dizer que você é sensacional, porque eu chamava eles de sensacional. Então, vocês são sensacionais. E aí eles escreveram, nossa vez de dizer que você é sensacional. E eu, uau, isso aqui é muito bom, porque você dá, né? Você doa, mas você recebe muito, né? Muito incrível. E quando eu voltei, né, para Goiânia, lá para o CIE, eu tinha o meu painel, eu tinha as frases que eu costumo dizer, né? As coisas que eu costumo brincar. E uma frase que eu gosto de falar, porque as pessoas podem achar que eu sou muito doce, Uhum. mas lá estava escrito assim, eu até tinha uma parte doce, mas eu comi, porque quando eu fico zangada, eu fico muito zangada. Bravona. E a palavra assim que eu achei que foi a melhor de todas para que eles conseguiram me identificar foi gratidão.
e tinha lá essas palavras que eu costumo falar. E tudo muito carinhoso, uma mesa cheia de presente. Eu falei, isso aqui é melhor que aniversário. É muito melhor, né? E a semana inteira com carinho, com bilhetinho e com mimo. E a gente ganhava tudo. Muito carinho, sabe? E muito verdadeiro. Né? Ai, Não que era gostoso. Não tem como. forçado. Não tem Não como, porque fica uma tem. semana inteira e não é Sim. aquele aniversário. Você vai lá e é o aniversário, Aham. parabéns, tal, tal. Mas não, quando é uma data qualquer, ficou espontâneo. Poxa, eu adoro, Sim. eu sou fãzaço dessa Foi muito ação. legal. Não Foi só muito eu, top. né? Então conta pra gente caminhar aí pro final, que você acabou participando de um livro, né? Em onde você colocou um pouco Isso. do projeto e da sua vida da felicidade no Uhum. trabalho aí, como um dos capítulos ali do livro. Conta pra gente. Eu fui convidada para participar de um livro que se chama Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, que a colega Silvia Queiroz, muito querida, me convidou. E eu topei, eu falei, vou participar desse livro, mas eu falei, e eu vou falar do quê, né, nesse livro? Nem sabia direito, eu só topei. E aí foi bem no início, né, do processo. Eu falei, gente, isso aqui tem que ser registrado. Isso que está acontecendo aqui precisa ser registrado e nada melhor do que a gestão das emoções no ambiente corporativo. E aí eu fiz o relato, escrevi um pouco sobre felicidade no trabalho, que eu acredito que ela existe sim, né? Todos Boa. nós podemos fazer isso acontecer, e mesmo que às vezes a gente não tenha, se a empresa oferece essa oportunidade e reconhece que o bem-estar traz produtividade, engajamento e lucro, e bem-estar para o colaborador, ótimo. Não é o caso da minha é ótima, tá? Mas, assim, o que acontece é que mesmo que não tenha esse incentivo da empresa, que isso é muito novo ainda no Brasil, né? Eu acredito que daqui a uns dias isso tudo vai ampliar, Estamos mas a trabalhando gente para isso, né, pode, Luciete? né, Estamos trabalhando fortemente para isso. ardamente para que isso aconteça. Nós podemos ter ações diárias para fazer isso acontecer. Né? Tá na nossa mão fazer com que seja. As pressões elas vão existir, vão. Né? Tem dia que é cansativo, sim, claro, com certeza. Mas as relações com os colegas elas fortalecem, elas amenizam as pressões, elas te deixam mais feliz, te deixam mais engajado, porque as pesquisas mostram que se você tem boas relações de trabalho, você se torna mais engajado, você tem mais motivos para permanecer naquela empresa, né? Então, gerar essas boas relações de trabalho fortalece, inclusive, a produtividade, ela aumenta a produtividade e o engajamento. Então, ter essa harmonia no ambiente de trabalho, fazer dele um lugar gostoso de estar, é excelente. O trabalho pode ser estressante, mas a companhia do colega, né, daquele par que você se tornou empático por ele, ela muda tudo. Então, foi esse relato que eu coloquei nesse livro, né? O meu capítulo se chama Felicidade no Trabalho, e eu falo um pouco dessas coisas. Esse Aqui, ó. lindo, Esse é o maravilhoso esse livro. livro. Amo, apaixonada nele. Ele ficou muito excelente, tem muito assunto Tem também muito maravilhoso case, aí, muita história aqui. né? Muita coisa boa. E eu sou muito grata por ter participado dele e por ter registrado algo que foi tão eficiente para nós. Então, se a gente conversar com esses colegas, eles vão falar: nossa, foi muito bom, foi uma emoção, foi uma experiência. E assim, eu tenho também relatos de colegas que saíram, né, da empresa, mas antes disso foram amadas. E na despedida eles falaram: olha, muito obrigada por ter me feito vivenciar isso, né, por ter permitido, por ter trazido para nós. E foi muito lindo, muito bom. Pô, E Luciete, funciona, é isso é muito funcional. sensacional. Eu vejo que é uma ação. Por que que eu sou fãzaço? Estudei muito sobre psicologia positiva, mais sobre felicidade no trabalho. E o denominador comum que eu achei foi quando você serve ao próximo, quando você ama ao próximo, você fica mais feliz e o próximo Uhum, também. Ah, mas é o é meu colega de verdade. trabalho ou o meu cliente, não interessa. Você está querendo prestar um bom Sim. serviço a alguém ou você está amando o seu colega de trabalho
isso vai gerar um ambiente de trabalho mais feliz, você vai ser mais produtivo, e é Sim, aquela bola de neve de emoções positivas, de felicidade e de performance também, que aí eu falo que é aí que dá com o certeza. business case para as empresas. É verdade. A empresa inteligente investe no bem-estar do colaborador, né? Exato. E É assim, você vê, verdade. você falou de um tema também do ambiente que às vezes não é bom. Quando a gente fala de alguma coisa, tem uma pessoa nociva no meu ambiente de trabalho. Todo ambiente tem alguém ali que não, às vezes a Sim, pessoa não é má, mas a gente fala que não encaixa, né? Não dá aquela liga. Não tem problema. E você finalizou aqui de forma maravilhosa dizendo, depende da gente. Não depende do ambiente, não depende se a empresa nos dá recursos, não depende se a gente tem uma ferramenta ou uma ação como essa. Na minha empresa que eu tenho, eu não consigo fazer o amado da semana. Não tem problema. Você poderia até iniciar, convido a você que está de repente pensando, não consigo fazer isso, tenta começar a fazer. Mas agora é no, verdade. no, no virtual. No virtual eu já desafio aqui a Lu para a gente bolar um jeito de fazer o amado virtual aqui. Não sei como é que vai ser, mas a gente vai Ah, discutir sobre isso. tem um aplicativo, eu não sei o nome dele agora, mas a gente pode colocar nos comentários depois que você pode fazer um amigo oculto, um amigo Uhum. secreto virtual. A gente fez isso porque nós estamos em home office e aí sorteou o nome de cada pessoa e a gente tinha que escrever ou uma mensagem, ou mandar um vídeo, ou fazer uma homenagem no Instagram, na internet, para aquela pessoa. Foi sensacional também, porque Ah, acho que as coisas assim, o home office pode ser muito bom, mas esse distanciamento está deixando todo mundo tá. muito estressado também, né? A gente Então foi precisa. uma maneira da gente se unir e mostrar para o outro tanto que ele é especial. E eu tenho mania de mandar mensagem, né? Eu falo assim, olha, eu quero te dizer que você é muito especial, você é competente, eu acho que você é excelente nisso. Muito obrigada pela sua amizade, eu te desejo uma ótima semana. Nossa, um Pronto. reconhecimento. Outra ação, reconhecimento. Às vezes a gente Isso. tem ferramentas maravilhosas, como já falamos até aqui com o Wellington numa outra entrevista, da Feedlover, por exemplo, entre tantas outras ferramentas. Mas às vezes um e-mail, um post, um Sim. LinkedIn tem um tipo de post de reconhecimento, ou um Uhum. e-mail, um Legal, post-it, hein? e coloca lá e fala, Sim. poxa, você foi sensacional para mim, agora eu vou usar o sensacional da Luciene. Aham. É, eu adoro essa palavra. Mas beleza, era isso, Lu. Vou encerrando aqui para dar um tempinho bom aí. Deixa seus contatos aí, LinkedIn, Uhum. Instagram, alguma coisa para o pessoal te contactar, se quiser saber mais do caso e até para comprar o livro aqui, que ele é muito bom mesmo. Isso. É verdade, ele tá ótimo. Bom, eu sou a Luciete. No Instagram você me acha, me encontra como @Luciete1. No LinkedIn é Luciete Araújo. E tem lá todas as informações. No Facebook também é Luciete Araújo. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição, para qualquer esclarecimento, né? Se você quiser saber mais sobre como funcionou isso, eu estou à disposição para falar, porque eu acho que boas práticas e coisas legais a gente tem que colocar para o mundo inteiro, né? São coisas excelentes. E eu vou colocar o teu contato, que quem te contatar lá, se conectar com você e pedir, você vai mandar um e-book para a pessoa, é isso? Vou mandar o e-book exatamente, é o capítulo, no meu capítulo do livro, O eu capítulo do livro. transformei em e-book, e se você tiver interesse, é só pedir que a gente manda. Beleza. Obrigado de novo, Lu. Obrigado a você que está ouvindo. Até a semana que vem com a próxima entrevista aí da Felicidade. Tá, eu que agradeço, tchau pessoal, obrigada. Tchau, tchau.